uma vez um rio chamado de Gorutuba. Perto desse rio, índios tapuias e negros se uniram para protegerem-se da morte e da escravidão. Estávamos no século XVIII, no ano de 1800. Um povo cafuso ou caboré, mescla de índios e negros, habitava essa terra perto do rio, desde a nascente até desembocar na bacia do Verde Grande. Eram eles conhecidos como Gorutubanos. Contam os antigos que havia grande quantidade de sapos às margens do rio Gorutuba. Esses sapos grandes, ou sapo cururu, eram conhecidos por aquela gente como Curuatuba. Curuatuba virou Gorutuba e significaria então Rio dos Sapos. Já para o historiador Teodoro Sampaio, em Utupi na Geografia Nacional, Gorutuba seria uma corruptela de Curutiba, Seixal, Pedregal ou Rio dos Seixos e Calhaus. Muitos concordam que a etimologia correta parece estar com Teodoro Sampaio, dada a quantidade de pedregulhos, seixos ou calhaus no curso superior, sobretudo na região de Santo Antônio do Gorutuba, hoje distrito de Catuni, município de Francisco Sá. O importante é que o povo chamava aquele lugar de Vale do Gorutuba, Curuatuba, na linguagem indígena. E por toda a região aquela gente passou a ser conhecida como Gorutubanos. Entenda, Gorutubano, com U, é o povo oriundo da mistura de indígenas e escravos negros do Quilombo, os primeiros habitantes do Vale do Gorutuba. Esse povo cafuso e caboré, mescla de índios tapuias e negros fugitivos. Já Gorutubano, com O, o termo usado pelo IBGE, é o povo que vivia ou escolheu viver no Vale do Gorutuba e seus descendentes. Eu me nasci aqui, me criei na roça, trabalhando na roça com meu pai durante a minha juventude. Sim. Aquele tempo que nós trabalhávamos era sertão, tinha animais selvagens. A central, quando chegou aqui, era mata, de fora a fora. Primeiro veio a picadinha, porque naquele tempo tinha máquina de trabalho, não tinha não. Era tudo manual. Essa central foi feita tudo na mão, no enxadão, no picarete e na carroça de burro carregou na terra. Até aquele dia, aquele tempo, aqui era uma pobreza, mais pobre, passando fome. Assim, porque o homem que desse mantimento, o camarada comia. A comida aqui, qual era a comida? Feijão e arroz. Não tinha nem uma misturinha nem nada, eu comia aquele feijão com arroz. Tá bom. O do ano que era de seca, que às vezes faltasse a comida aqui, os cereais, para vir era de fora. Para vir de fora, como é que vinha? A cavalo. Sim. Saía daqui Porteirinha, Riachos Machado, Mato Verde, até Montes Claros. Ia daqui a cavalo, para fazer feira lá. Daqui em Montes Claros, indo e vinda, levava 8 dias para ir em Montes Claros. Água, como é que tinha água? Na Gorutuba, mas não tinha água nenhuma. Trabalhador que trabalhava lá para a roça, que às vezes morava lá, vinha pôr água na Gorutuba, para beber. Tomava banho de 8, 10 dias, o camarada tomava banho porque vinha aqui no rio banhar. Aqui eu começo aqui, eu conheci, foi a primeira casa que foi feita. Tinha a casa de uma senhora que chamava Mariquinha e tinha a casa de Catulé. Foi os primeiros gente que chegou aqui, foi esses dois, Mariquinha e Catulé. A Mariquinha foi mais velha, essa ainda morou aí muito tempo. De Catulé veio Mozart, veio Clóvis, veio Sirico. O mercado aqui, o primeiro mercado, era um pé de gameleira
que tinha do lado de lá da central, um pé de gameleira. Então o povo fazia a feira, vinha de lá fazer feira, trazia uma coisa para vender, era debaixo desse pau. Naquele tempo, como é que a cidade chamava? Chamava Gameleira, não era Janaúba, não. Aí passou Janaúba, depois era Delcrone, que cresceu, aí passou para Janaúba. Agora, por que era Janaúba? Porque tinha muito pé de bombão, o bombão, o nome dele é Janaúba. Então, por causa daqueles pés de bombão que tinha, foi o nome Janaúba. O primeiro carro chegou aqui, fez festa, que era de Maria Emília. Essa Maria Emília morava em Porteirinha. Ela tinha um carro, veio aqui esse carro. Soltou foguete na chegada desse carro. A dificuldade, para ver, o camarada tinha uma criação na roça lá na Monga, todo dia você tinha que tocar ele de lá para vir beber no Gurutuba. Era meia légua, 2, 3 quilômetros, 4, 5, 6, até 8 quilômetros de lá, vinha da água aqui. É difícil a vida para nós aqui. Para você pegar um prato de comida para pôr na mesa sua, era rara. A roupa também, ninguém podia encostar. Era o catingão de suor. Mas tinha que ser assim, era duro. Esses tempos de fome que tinha gente fartada, já morrer de fome aqui. Porque o conforto era pouco. Você podia sair daqui no Rio Verde, você não encontrava 10 roças nesse caminho. E as roças eram desse tamanho assim, mas era tudo floresta. Ainda chegava, trabalhava, acabava da água agada, ia trabalhar. Não era para você ficar quieto, não. Sim. Hoje fica quieto, cara, porque tempo não. Na região da atual cidade de Pai Pedro, havia muitas fazendas que tinham engenhos de cana-de-açúcar. Nelas se produziam principalmente a raspadura ou rapadura e utilizavam muito a mão de obra escrava. Havia também as senzalas da antiga vila de Nossa Senhora da Soledade de São José do Gurutuba, onde existia grande escravatura. Destes locais fugiam os escravos que se escondiam próximo às tribos indígenas, na margem do rio. Para o antropólogo Aderbal Costa Filho, não há dúvida, o povo gurutubano é remanescente de quilombo e esse povo habita o Vale do Gurutuba desde o século XVIII. Segundo a biografia do senhor Emídio Pereira, em 1915 ocorreu uma seca severa em toda a região norte mineira. A seca foi tão intensa que nenhuma lavoura resistiu. Sem lavouras, sem alimentos para consumo das famílias, tampouco produtos para troca nas cidades vizinhas, e o pior pesadelo ainda aconteceu. O rio Gurutuba chegou a secar, sem condições de fornecer água. Nesse tempo, ainda não havia estradas nem outro meio de transporte para que o povo pudesse buscar ou receber ajuda de outros lugares. Consequência dessa seca, muitos adultos e crianças morreram de desnutrição e até mesmo de fome em toda a região, inclusive em Gameleira. Segundo relatos do senhor Emídio Pereira, em 1919, a chuva veio farta, abundante, mas destruidora. A chuva foi intensa, durou dias, chegando a ser comparada por ele a um dilúvio. O rio Gurutuba encheu tanto que transbordou para fora de seus limites e suas águas chegaram até o ponto onde atualmente está localizada a rodoviária do município. O local onde posteriormente seria construído o parque de exposições e o mercado municipal inundou a ponto de parecer um mar de água barrenta. Muitos moradores e fazendeiros tiveram que fugir das casas para se abrigarem em lugares altos com suas famílias. As partes mais baixas de Gameleira ficaram submersas pelas águas do rio Gurutuba na grande enchente de 1919. No ano de 1920, ao notar que havia um crescimento populacional no povoado, o juiz de paz, senhor Avelino Pereira, do distrito de São José do Gurutuba, município de Grão-Mogol, enviou o mandado para que se cumprisse o primeiro recenseamento em Gameleira. O senhor Abílio Rodrigues participou da contagem do povo
efetuada em todas as regiões ligadas à Gameleira, à margem esquerda do rio Gurutuba. Fora visitada uma área com cerca de 6 léguas, iniciando em Formigueiro, na região da Lagoa Grande, e ao final do recenseamento foram contabilizados mais de 1.000 habitantes em Gameleira. Juntos, gurutubanos e gameleirenses seriam as bases para a construção de um distrito unidos pela água do Gurutuba. No ano de 1922, Gameleira deixou de pertencer à cidade de Grão-Mogol, passando a ser parte do município de Brejo das Almas, hoje Francisco Sá. Nessa época, chegaram outros pioneiros, além do senhor Francisco Barbosa, como Antonino Antunes da Silva, conhecido como Antônio Catulé, Américo Soares de Oliveira, Jacinto Mendes, Santos Mendes e Mozart Mendes Martins, que se estabeleceram nos arredores do povoado. Em Gameleira, essas famílias montaram suas fazendas e fizeram comércio, aumentando ainda mais a visibilidade do povoado. Segundo relatos dos mais antigos, Santos Mendes, fazendeiro em Brejo das Almas, com terras do povoado de Gameleira, doou as terras para a fundação do referido povoado. Para dar início ao processo de urbanização do núcleo central de Gameleira, o prefeito do município de Brejo das Almas, Dr. João Baldeno Teixeira, que era também engenheiro geógrafo, solicitou que fossem feitos os traçados de uma praça com 4 inícios de arruamento. Episódio narrado pelo senhor Emídio Pereira conta que em 1926 uma hoste de aproximadamente 200 salteadores perigosíssimos e fortemente armados partiram do estado da Bahia, passou por Minas Gerais e nenhuma cidade, distrito ou povoado escapou de suas mãos. Por onde o bando passava, seus comparsas roubavam comércios, fazendas e residências. Com medo, a população de Gameleira fugiu para o mato, deixando tudo para trás. Os bandidos saquearam tudo, deixando um rastro de destruição. Depois que os pais revoltosos passaram por Gameleira, subiram em direção ao sul de Minas. Após 9 anos, em 1939, foi concluída a construção de uma pequena capela católica na Praça Dr. Roquert. A Capela do Senhor Bom Jesus foi construída sob a liderança do senhor Antonino Antunes, conhecido popularmente como Antônio Catulé. Contam os mais antigos que Catulé havia feito a promessa de construí-la durante a seca severa na região. Uma construção simples, mas feita com muito amor e doação. Gurutubanas e gameleirenses unidas limpavam com carinho o chão de cimento. Sempre chegavam famílias de outras regiões para se estabelecerem em Gameleira, de maneira que os gurutubanos natos passaram a ser minoria. Em 1939, o engenheiro da central, senhor Demóstenes Roquert, e equipe visitaram as terras onde seriam construídas casas, escritórios, postos e a tão esperada estação ferroviária de Janaúba. Provisoriamente foi construída uma pequena estação na região de Quenquém, próxima à MG 122. Essa pequena estação foi chamada de Solidão e ainda hoje podemos ver suas ruínas. No ano de 1943, chegava a linha férrea, ligando Capitão Enéas, Burarama na época, até Gameleira, inserindo esse distrito em um contexto de transformação e avanço. Com a construção da estrada de ferro em Gameleira, aumentou-se a oferta de trabalho, atraindo trabalhadores de todas as partes do país, principalmente do Nordeste, que traziam também suas famílias. Muitos gurutubanos trabalharam como mão de obra nessa construção. E segundo o historiador Simeão Ribeiro, enquanto eles labutavam carregando madeira, trilho e cascalho, abrindo picada ou o percurso por onde os trilhos passariam, os gurutubanos cantavam vissungos, cantos de trabalho em línguas africanas. Posteriormente, o próprio Simeão Ribeiro registra a presença dos negros gurutubanos no comércio da cidade de Janaúba, associado à estrada de ferro. Por Gameleira ter crescido mais que a cidade de Francisco Sá, criou-se um novo município pela Lei nº 336, de 27 de dezembro de 1948.
o povo decidiu registrar o novo município com o nome dado à estação ferroviária pelo Dr. Roquert, Janaúba, carregando assim a resistência e a força dessa planta. Em 1º de janeiro de 1949, o município de Janaúba foi desmembrado definitivamente do município de Francisco Sá. As primeiras eleições municipais aconteceram ainda em 1948, onde foi eleito como primeiro prefeito de Janaúba o Dr. Maurício Azevedo, que governou de 1949 a 1952, quando veio a falecer precocemente. Foi substituído por Péricles de Oliveira Santos. O trabalho das lavadeiras é conhecido mais de perto desde a década de 1930, mas sabemos que desde o Vale do Gurutuba, no século XVIII, já seria uma prática. Gerações preservam o costume de usar água limpa a poucos metros do asfalto, agora misturando um hábito dos tempos em que a cidade ainda não contava com água encanada aos dias de hoje. Os gurutubanos são católicos, embora conjuguem catolicismo popular com práticas africanas. O catolicismo romano segue sendo a religião da maioria dos gurutubanos e janaúbenses. A primeira capela foi a do Bom Jesus, na Praça Dr. Roquert. Depois, foi construída a atual Catedral do Sagrado Coração de Jesus. Em 5 de julho do ano 2000, foi criada a Diocese de Janaúba, que é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica Apostólica Romana, composta por 24 cidades. Outras religiões também tiveram espaço na cidade, que se mostrou respeitosa ao direito religioso de seus cidadãos. As igrejas que chegaram há mais tempo na cidade são a primeira Igreja Batista, cujo trabalho em Janaúba iniciou-se em 1948 na casa da senhora Ilka Durães, sendo organizada como igreja em 1º de maio de 1957. A Igreja Presbiteriana foi organizada em 2 de julho de 1959. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, organizada na década de 1960, localizada na Rua Afonso Pena, e a Congregação Cristã do Brasil, organizada em 1967. Outras igrejas vieram depois. No ano de 1969, após vários estudos na bacia hidrográfica do Rio Gurutuba, o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, e a Secretaria de Estado da Agricultura de Minas Gerais decidiram construir a barragem do Bico da Pedra, com o objetivo de acumular água através de reservatório e, consequentemente, a implantação de um perímetro de irrigação que trouxesse desenvolvimento para a região. O projeto foi iniciado em 1972. Foi feita a desapropriação de uma área de 740 hectares mediante decreto de número 71.179 de 1972. A construção da barragem do Bico da Pedra foi concluída em 1978 e comemorada por toda a cidade de Janaúba. É a maior barragem do gênero atualmente no norte de Minas. Em 1982, enfim foi inaugurada a rodovia que ligava Janaúba ao desenvolvimento. A MG 122 foi inaugurada pelo governador Francelino Pereira, ligando Janaúba ao sul, à região de Montes Claros e a Belo Horizonte, ao norte, ligando Janaúba a Espinosa e a todo o sudoeste da Bahia. No final da década de 1960, instalou-se em Janaúba a Companhia Telefônica de Janaúba, Cotejan. A Cotejan, que funcionava no prédio onde hoje está o SESEC Padre Cleto Altoé, a Avenida Brasil, era comandada pelo senhor Herval da Silva Rangel. Ele não foi somente o chefe da Cotejan, mas um nome importante para o desenvolvimento sociocultural de Janaúba nos anos 60, 70 e 80. Dentre suas realizações, destacamos a construção do primeiro cinema da cidade, da torre de TV que ficava na antiga Praça do Mercado e do primeiro clube de Janaúba.
Sindicato Rural de Janaúba está ativo na cidade desde 1967, contribuindo fortemente para o crescimento da cidade, colocando-a no circuito das maiores exposições agropecuárias do Brasil. A Expojan, como ficou conhecida a festa do agronegócio da cidade, era realizada inicialmente de 4 em 4 anos. Atualmente, todo ano é marcado por essa festa do agro na cidade de Janaúba. Até 1950, a feira em Janaúba era realizada debaixo do pé de gameleira, próximo à linha do trem, cruzamento entre a Rua Marcolino Evangelista e a Avenida Oswaldo Cruz, em rua de terra. Com a emancipação de Janaúba em 1948, o Dr. Maurício Azevedo foi eleito prefeito. Foi durante seu mandato de 1949 a 52 que se construiu o mercado na praça, que hoje se chama Praça Rômulo Salles de Azevedo, popularmente conhecido como Praça do BNB. Por muito tempo ali era o ponto de encontro não apenas aos sábados, mas quase diário, de uma boa gente. O prédio, em tom amarelado do mercado municipal, representava uma sinfonia de sabores, cheiros, sons e cores. Assim, conforme declarado por Dona Ilka Durães, que foi feirante por 70 anos em Janaúba, na década de 1980, com o crescimento da cidade, o mercado foi fechado para a demolição do prédio, que já estava bem deteriorado pelo tempo. Além disso, o número de feirantes e compradores era grande para o pequeno espaço coberto que o mercado oferecia. A partir do dia 10 de setembro de 1984, entrou em funcionamento o novo Centro Integrado de Abastecimento de Janaúba, o CIAJAN. A professora Lilia Cavalcante começou em 1944 a exercer a profissão numa escola improvisada de caráter multisseriado localizada na Praça Dr. Rockert, denominada Escolas Reunidas Francisco Sá. Funcionava em um prédio que seria o cinema e que atualmente funciona o supermercado Amigo. O prédio era pequeno e não atendia a toda a população. O prefeito Maurício Azevedo constrói então um novo prédio, em frente à praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Só em seguida, pede autorização ao governador de Minas Gerais, nascendo assim a primeira escola estadual de Janaúba, o Grupo Escolar Euclides da Cunha, cuja diretora foi a dona Lilia Gonzaga Cavalcante. A primeira escola municipal de Janaúba foi o GIJA, Jardim de Infância Josefina Azeredo, para o atendimento da educação infantil. O GIJA foi criado pela Lei nº 28, em 11 de 8 de 1951, pelo então prefeito da época, o senhor Maurício de Azevedo. O GIJA atendia a 90 alunos e em agosto de 1952 foi inaugurado o prédio próprio na Praça da Catedral. Na década de 1970, várias escolas rurais e várias professoras oriundas das famílias janaubenses e gorutubanas surgiram. Estas, ao longo dos anos, foram construindo e alicerçando a educação do município. Para dar suporte aos estudos de alunos e professores, foi criada em 1972, no mandato do prefeito Vildemar Maximino da Cruz, a Biblioteca Pública Municipal, professora Lilia Gonzaga Cavalcante. Funcionou por muitos anos no espaço próprio, a Avenida Brasil, em frente à Câmara Municipal.